Pietro. Baixa, filho. Bom dia! Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, você? Bem também. Ilanda. Aldo. Stephanie. Bom dia, Aldo. Bom dia, Stephanie. Bom dia. E aí, como é que tá aí nos estudos, vestibular? Tudo em ordem? Tcharam. Será mais um pouquinho? A gente já começa. Cadê o povo? Eita, será que só nós três? 4 comigo, né? Vocês estavam em aula ou não? Preguiça. Estávamos, era de fora. Olha, Isso. tinha pouca gente? Acho que tinha umas 10 pessoas com sono. Não adianta aqui. Uma quantidade razoável. Vamos abrir na apostila de vocês. Hoje eu vou dar neodarwinismo, especiação. Estou fechando os conteúdos que mais cobra nos vestibulares. Tudo bem que vai ser agora tudo em janeiro, praticamente, né? Mas hoje eu vou terminar. Página 37. Módulo 27. Página 37. Neodarwinismo e processo de especiação. Está indo na escola, Yanda? Eu fui esses dias, só que semana passada não deu pra eu ir. Foi? Por causa que meu pai tá. Esses dias eu fui. Não, quer dizer, nas outras semanas. Semana passada eu não fui, porque não deu pra meu pai não levar. E essa semana eu não vou por causa que tem trabalho de inglês pra apresentar. Aí tem que ficar todo mundo online. E a aula de inglês é na sexta? É, bem no horário que tem que chegar lá. Aí não vai Nossa. dar pra mim. Aí é ruim, né? Mesmo horário. Oi, Yukio. Bom dia. Bom dia, Sarah, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem também. Bem. Ai, preguiça. Pietro passando preguiça pra mim. Minha filha. Ah, muito obrigada.
Fazer o meu. Usa. O que eu uso? Ficou bom? Ficou? Tá olhando melhor. Tô vendo melhor. Cuidado pra não cair lá embaixo. É. Vou começar, tá? Porque é ruim ficar esperando. Não sei se chegaram na hora. Então, vamos lá. Então, página 37, neodarwinismo e processo de especiação. Então, são 2 conceitos, tá? O primeiro conceito, ele vai falar de Darwin, né? Então, assim, tudo que Darwin criou, tudo que Darwin colocou na sua teoria, né? Basicamente era a teoria da seleção natural. Então, Darwin falou sobre a seleção natural, que os organismos sofrem de seleção natural, né? Que dependendo do ambiente que ele fica, dependendo das variações desse ambiente, que o organismo só pode sofrer adaptações para viver, né? Lembrando que essa adaptação não é uma adaptação de anos, é uma adaptação de milhares de anos, né, gente? Então, não é algo assim que vai acontecer. O processo evolutivo, ele não acontece do dia para a noite, tá? Ele não acontece de uma geração para outra. Ele vai acontecendo em milhares de anos, né? Só que Darwin, na época que ele estudou todo o processo de seleção natural, ele não tinha ideia dessa questão da genética. A genética, ela é uma ciência extremamente jovem, né? É uma ciência que ela veio, né, colocando alguns conceitos novos dentro de várias partes da ciência, inclusive do processo de seleção natural. Então, o próximo módulo, né, é sobre engenharia genética. E assim, depois que descobriram a genética e aí conseguiram mapear todo o genoma humano, né, todas as sequências de bases nitrogenadas que formam o genoma humano, hoje nós temos muitas respostas para muitas perguntas, né? E muitos processos podem ser feitos hoje, né? Com o genoma humano na mão. Então, nós temos aí toda a questão da genética. Então, quando a gente fala de processo evolutivo... Peraí, gente, só um pouquinho. Ô, meu filho, ó, olha aqui para a mamãe. Clica no quadradinho. Clica nele que fica grande. Olha aqui para a mamãe. Mamãe está dando aula, tá? Fica quietinho. Então, quando Darwin estava estudando, ele não tinha nada disso. E hoje nós podemos entender que tudo aquilo que ele falava da seleção natural tinha também, por trás disso tudo, toda a questão da genética do organismo, né? Então, hoje, de uns anos para cá, nós sabemos que o processo de evolução, ele também se dá com as mutações dos genes, né? Nós temos os genes, né, segregam de forma independente dentro do nosso DNA, né, para a formação dos nossos gametas. E aí, quando ocorre a formação dos nossos gametas, quando os nossos genes, né, quando as nossas bases eles segregam de forma independente pelo processo da meiose, nós temos também a questão do crossing over, que é o processo de permutação. Então, você tem a segregação independente, você tem o crossing over, você tem o processo de mutação gênica. Quando você junta os 3, mais o processo de seleção natural que o organismo sofre no meio, aí você tem hoje o conceito de evolução, né? Aí sim a gente pode dizer que evolução faz parte de todos esses conceitos juntos, né? Você tem toda a variabilidade, você tem todo o processo de mutação gênica, você tem gametas segregando de forma independente, você tem o crossing over, e aí você junta tudo, mais o ambiente, mais as modificações que acontecem no meio,
as modificações que esse indivíduo sofre em relação àquele meio que ele vive, e aí nós temos o processo de evolução, né? E aí as espécies evoluem, ganham características positivas, né? Ganham características essas que podem trazer para elas adaptações maiores. É claro que algumas mutações, a gente não pode esquecer, que algumas mutações gênicas, elas podem trazer o fim daquela espécie, né? O fim daquele indivíduo. Por exemplo, quando ocorre um erro na genética e aquela mutação que ocorre dentro daquele animal traz para ele uma característica que ele não consegue sobreviver. Por exemplo, uma cobra albina, né? Uma cobra albina, ela facilmente vai ser vista por predadores, né? Animais albinos na natureza são fácil presa. Eles criaram uma adaptação, ocorreu uma mutação entre o gene dele, que trouxe uma característica que não é legal para ele, né? Trouxe uma característica que não foi adaptativa para o meio. E aí ele sofre de seleção natural. Então, ele ganhou uma característica, essa característica no processo de evolução não foi positiva, e aí o que aconteceu com aquele organismo? Ele sofreu de seleção natural e foi eliminado, né? Aquela espécie foi eliminada. E aí nós temos o processo de evolução, ok? E aí, qual que é o X da questão principal, né? Ah, professora, tudo bem, os organismos sofrem de evolução, características novas nascem, né? Tem aí a questão, né, do processo de mutação, a variabilidade genética, né? Então, quanto mais diferentes somos, maior a variabilidade entre os seres vivos, tudo bem. Mas e aí, professora, como que nasce uma nova espécie, né? São todas espécies existentes, e aí nós temos um ancestral comum, e aí nós temos, né, dois tipos de espécies diferentes, como a avestruz e a ema, por exemplo. A avestruz e a ema são animais extremamente parecidos, né? Eles visivelmente olhando para uma ema e para uma avestruz, eles são animais muito parecidos, né? E por que eles são organismos diferentes, né? Por que nós estamos falando isso? Porque eles sofreram pelo processo de especiação, né? As espécies criou-se ali pelo processo de um isolamento geográfico, né? Geograficamente falando, eles se separaram. E aí, quando esses organismos, eles tinham um ancestral comum e eles acabam se separando em uma parte geográfica, ou por um movimento de placas tectônicas, né? Ou lá em muitos milhões de anos atrás, quando houve a separação, quando os continentes eram um só, né? Na Pangeia. Imagine, pessoal, quantos organismos, quantas espécies se separaram, né? Então, o processo de especiação é exatamente a formação de novas espécies. Então, quando a gente lê especiação, nós estamos falando do surgimento de novas espécies. Como surge uma nova espécie? Como que acontece esse processo, né? Por que acontece? Então, a primeira coisa é lembrar o que é uma espécie, né? Qual é o conceito de espécie? Espécies são indivíduos que têm características semelhantes, que quando eles cruzam, ok? Quando eles cruzam, eles geram descendentes férteis. Descendentes esses que podem continuar a gerar novos descendentes, tá? Esse é o conceito de espécie. Então, quando eu tenho um indivíduo que ele cruza com o outro e gera um indivíduo fértil, eu tenho um conceito de espécie. Eles são indivíduos da mesma espécie, né? Lembra da égua que cruza com o jumento, né? A égua é de uma espécie, o jumento é outra espécie. Eles são muito parecidos. Você pega uma égua e um jumento, eles são parecidos. Eles têm algumas características, visivelmente falando assim, um pouco diferente, mas de uma maneira geral, você olhando para os dois, eles são muito parecidos. Eles conseguem cruzar, mas na hora da descendência, eles geram descendentes estéreis. Descendentes esses que a gente chama de híbrido. O híbrido é a mistura de duas espécies. Então, se nascer fêmea, é mula. Se nascer macho, é o burro.
E tanto a mula quanto o búfalo são estéreis, eles não conseguem continuar a sua descendência. Então, aí nós caímos por terra nesse conceito, né, de que eles não são organismos de mesma espécie, ok? Então, para ser uma nova espécie, eles vão passar por um processo de especiação, né? Eles vão passar por algum isolamento geográfico. Então, esses indivíduos, eles precisam passar por uma barreira geográfica. Ou eles vão se separar, como a ema e a avestruz, né? Que eles tinham um ancestral comum, que eles tinham um ancestral igual. Então, esse indivíduo, né? Alguns indivíduos ficou ali na África, outros foram para a América, e aí eles tiveram esse isolamento geográfico. E aí eles vivem em locais, geograficamente falando, diferentes. Aí entra a seleção natural, onde aquele indivíduo, ele está ali, né? Eles foram isolados, passa-se milhões de anos, eles estão sofrendo no ambiente de seleção natural. Eles estão sendo expostos a uma quantidade de luz diferente, eles estão sendo expostos a uma alimentação diferente, a um habitat diferente, a um estilo de competição diferente na ecologia, naquele ambiente. Então, conforme eles vão vivendo em ambientes, geograficamente falando, diferentes, eles sofrem de seleção natural. E aí, conforme eles vão passando milhões de anos, tá, gente? Milhares de anos, né? Eles vão inviabilizando essa reprodução. Então, se eu pego, depois de milhões de anos, esses dois indivíduos que tinham um ancestral comum, e eles foram isolados depois de milhares de anos, se eu pegar os dois e colocar juntos, e eles não conseguirem gerar um indivíduo fértil, eu tenho uma nova espécie. As características genéticas deles, houve ali tanta variação genética, tanta mutação, tanto crossing over, que quando eu tenho esses indivíduos e eu tento juntá-los novamente, eles são tão diferentes, assim, não tão diferentes, mas eles criaram um DNA diferente, e quando eu faço a junção deles, eu tenho uma nova espécie. Eles não conseguem se reproduzir mais. Então, quando eu tenho indivíduos que eles não conseguem se reproduzir mais, que eles geram, eles podem até se reproduzir como o jumento e a égua, mas eles geram híbridos, eles geram uma mistura entre dois tipos de organismos, eu tenho ali uma nova espécie. E aí eu consigo chamar esse processo de especiação. Então, recapitulando, você tem indivíduos com um ancestral comum. Esse ancestral comum, né, ele gera um isolamento geográfico, que pode ser geralmente por placas tectônicas, um movimento de placas tectônicas. Imagine vocês que eu tenho uma ilha ou eu tenho uma parte de um continente ali, mas as placas tectônicas continuam se movimentando, né? Elas não param. Às vezes um movimento mínimo, às vezes um movimento brusco, mas elas podem acontecer. Vocês devem conhecer quais são os movimentos das placas tectônicas, né? Como elas fazem isso e quais são as consequências desses movimentos. E ali pode-se criar uma nova ilha. Eu posso ter, dentro de um movimento de placa, simplesmente uma separação, desculpa, uma separação entre o mar e a formação de um rio. A separação do mar é a formação de uma água doce. E aí eu tenho indivíduos que viviam ali na água, indivíduos que viviam na água salgada e que agora precisam ter adaptações para viver nessa água doce. E ele acaba, gente, esses indivíduos sofrendo processos de seleção, processos de especiação. Eles acabam mudando características essas para poder sobreviver naquele ambiente. E aí, conforme vai passando os milhares de anos, vão formando indivíduos de novas espécies. Então, o isolamento geográfico ele é extremamente importante para o surgimento de novas espécies. Acredita-se, né? São teorias, tá, pessoal? Não esqueçam disso.
tudo isso são teorias, né? A genética explica muita coisa. Darwin estudou muito, fez todo um estudo nas Ilhas de Galápagos, então ali era um arquipélago, né? Só. E aí, geograficamente, essas ilhas foram se separando. E nos estudos dele, ele percebeu que, principalmente, né, nos tentilhões, que eram aqueles passarinhos, eles sofreram, né, algumas adaptações de seleção natural, sofreram há milhares de anos processos, né, dentro do organismo dele, principalmente na boca, né, no bico deles, por conta da alimentação. E quando Darwin pegou esses passarinhos e colocou esses passarinhos para se reproduzir de diferentes ilhas, eles reproduziam, mas geravam descendentes que não eram férteis, né? Então, são indícios antigos do processo de especiação, do processo de novas espécies, e que só foi explicado com a genética. Só foi explicado depois de muitos anos de estudo de Darwin, depois que veio a genética, a descoberta do genoma, a descoberta, né, de tantas coisas que acontecem dentro do processo de meiose, dentro da formação dos gametas. Nós temos ali a segregação independente, mas além da segregação, nós temos o crossing over, nós temos o processo de permutação ali entre o gene. Gente, olha quanta mudança adaptativa, né? Olha quanta mudança pode acontecer dentro de um mesmo indivíduo, né? E aí nós temos todo esse processo de especiação, e o nome que se diz a esse processo de evolução hoje é neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, né? Então, é uma teoria nova, lembrando de novo, o nome já fala, né? Teoria sintética da evolução. Então, nós temos ali toda a parte dos estudos de Darwin, mais a genética, formando o que a gente chama de neodarwinismo, tá? Então, é muito importante que vocês entendam sobre isso. Alguns isolamentos geográficos, eles levam a não formação nem do zigoto, né? Às vezes, que a gente chama isso de pré-zigótico, né? Então, às vezes você tem dois indivíduos que tentam cruzar, eles até conseguem cruzar, mas não formam zigoto. Ou às vezes eles nem conseguem cruzar, porque as anatomias deles, né, a cópula, talvez a introdução do espermatozoide dentro da fêmea fez com que aquele mecanismo nem acontecesse, né? Então eu tenho ali mecanismos que o organismo sofre, né? Que ele não consegue nem acontecer a cópula. Então nós não temos nem a formação do zigoto, né? E aí nós temos também a falta de atração do animal, né? Aqueles animais, eles têm ali um ancestral comum, são extremamente parecidos, mas não existe nenhuma atração entre eles, né? Para acontecer a reprodução, eu preciso de uma atração entre os indivíduos, né? E aí eu tenho ali uma não formação do zigoto, né? E aí a gente chama isso de isolamento reprodutivo pré-zigótico, né? Você tem ali organismos que nem chegam à produção do zigoto. E em contrapartida, nós temos aqueles que chegam a se reproduzir, chegam a gerar no indivíduo, mas um híbrido, como é o exemplo que eu passei da mula, né? Do burro. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a apostila. E aí deixa eu ver se eu não pulei nada. Então, o neodarwinismo ali, né? Está começando falando sobre eles, as fontes da variabilidade, a seleção natural, o melanismo industrial, né? Existem algumas substâncias que lançadas ao ambiente, substâncias químicas, né? Que levam a mutações dentro de alguns animais. Então, só a questão de ter essa substância química, né? Elas podem trazer, eliminar algum tipo de espécie ou trazer
predadores para aquela espécie, né? E aconteceu esse processo com algumas mariposas na Inglaterra, né? Que não deixa de ser também o problema da resistência de antibióticos, né? Então, assim, quando você toma um antibiótico de maneira errada, quando você toma um antibiótico que você não faz o ciclo completo de vida da bactéria, você abre espaço para que aquela bactéria introduza aquele antibiótico dentro do DNA dela e sofra um processo de recombinação gênica. E aí, no momento em que essa bactéria ela traz para dentro do DNA dela aquela substância do antibiótico, que é uma substância fúngica, né? Que é uma substância que veio do fungo. Quando ela introduz isso dentro do DNA dela, é como se aquele antibiótico fizesse parte da vida dela agora. E aí, em vez de matar a bactéria, o antibiótico deixa a bactéria cada vez mais forte, mais resistente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os antibióticos. É um processo de seleção natural. É um processo, pessoal, de evolução de bactérias. Então, quando você toma um antibiótico de maneira errada, você contribui para o processo de evolução de uma bactéria. Você acaba, né, contribuindo para o processo de especiação também. Uma especiação essa que depende, né, de uma substância química. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Você quer falar alguma coisa, Yandra? Não? Achei que você queria levar. Não, senhora, eu estava falando. Ah, tá. E depois, não menos importante, que eu já falei do isolamento, né? E aí ele coloca, ó, tudo aquilo que eu falei, né? Sobre o isolamento na parte mecânica, ou, né, que a gente chama de mecanismos pré-zigóticos, né? Não morando no mesmo lugar, não tem como se reproduzir. Posso ter um namorado lá nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil. Não tem como a gente se reproduzir virtualmente, né? Então, se indivíduos moram em lugares diferentes, o habitat interfere, né? O tempo de reprodução, às vezes a maturidade sexual de um é num tempo, no outro é outro tempo. As plantas têm muito disso, né? Várias plantas que são hermafroditas, elas têm as duas partes, né? Elas têm a parte feminina e a parte masculina. Só que elas ficam maduras em tempos diferentes. Para que isso? Para evitar a autofecundação. Isso é um processo evolutivo. Isso é algo bom. Por quê? Porque ela não amadurecendo ao mesmo tempo, ela não se autofecunda. Então, ela ganha variabilidade genética. Isso é muito importante, né? O comportamento, né? Às vezes não chama atração da fêmea. O macho fica fazendo graça lá. O macho fica tentando atrair a fêmea, mas a fêmea olha para ele e fala, nossa, o que você está fazendo, né? Ó, e ela sai fora, né? Então, isso também é um comportamento, né? A parte mecânica, que é a questão, né, de serem tão diferentes em questões de anatomia. Não, filho, tá começando. Então, nós temos ali uma diferenciação muito grande, né? E o pós-zigótico, que é a questão do híbrido, ele nasce estéril, né? E aí, muitas vezes, esse híbrido acaba morrendo, né? A deteriorização dele. Não tem uma geração seguinte, a geração F2, né? Essa geração F2, ela acaba, porque ela é híbrida, né? Então, a mula e o burro, na hora que ele morre, acabou. Não tem outros indivíduos. Por que tem tanto burro e mula, então? Porque o homem acaba fazendo esse cruzamento de propósito para gerar esse indivíduo, né? Para fazer alguns tipos de trabalho ali no sítio, ou na fazenda, ou até mesmo só para ter aquele animal diferente, para mostrar e fazer daquilo um comércio, né? Mas ele é um organismo bem mais frágil. Se você pegar a égua, né, o cavalo, o jumento, a jumenta, eles são muito mais fortes, muito mais resistentes para qualquer tipo de trabalho dentro de um sítio, de uma fazenda,
dentro da agricultura do que o burro e a mula. Eles são muito mais sensíveis, o burro e a mula, né? Eles são organismos bem mais tranquilos. E aí depois nós temos tudo que a gente conversou. Aqui tem um desenho do processo de especiação, né? Então aqui você tem um ancestral comum, ocorreu isolamento geográfico, passou-se aqui milhões e milhares de anos, e aí sim nós temos aqui a questão do isolamento reprodutivo, e aí eu tenho uma nova espécie, né? Essa espécie de irradiação que a gente fala adaptativa é a questão de que você tem um ancestral comum, como a ema, né, e a avestruz, e a convergência, né? Aí você tem na semelhança organismos de origens diferentes que, vivendo por muito tempo no mesmo ambiente, são submetidos às mesmas pressões seletivas e acabam ficando parecidos, como é a questão de um animal marinho, por exemplo, golfinho e tubarão. Olhando para os dois, eles têm um corpo fusiforme, eles vivem na água, né? Eles têm nadadeiras, mas golfinho é mamífero e tubarão é peixe. Então, você tem ali uma convergência evolutiva, você tem organismos parecidos, mas que não têm nada a ver com o ancestral comum. Eles não têm nenhuma coincidência. É aquele ditado antigo, né? Que a gente fala que a coincidência é uma mera coincidência, né? Qualquer aparência ali, como que é? Semelhança. Qualquer semelhança é mera É uma mera coincidência. coincidência. Isso. É mais ou menos isso. No caso do golfinho e do tubarão, é só uma mera coincidência. Eles não têm um ancestral comum. Eles não têm nenhum tipo de características que foram ali iguais em um momento, né? Como a ema e o avestruz. A ema e o avestruz são animais diferentes, são espécies diferentes, mas que vieram de um ancestral comum, e aí, por conta, né, do isolamento geográfico, criaram adaptações, seleções naquele local e viraram espécies diferentes, né? Agora, o golfinho e o tubarão é só semelhança mesmo, mas eles não têm esse ancestral comum, tá? Os exercícios são exercícios muito bons, são exercícios, assim, muito interessantes, perfeitos mesmo, assim. Façam os exercícios, tá? Qualquer dúvida, vocês entram em contato lá Vou fazer alguns com vocês, que é cedo ainda, ó. O primeiro exercício aí, ele fala assim, ó, a teoria sintética da evolução envolve 4 fatores evolutivos básicos. Os 4 fatores quais são? Vai ser mutação, a recombinação gênica, o processo de seleção natural e o isolamento, né? O isolamento reprodutivo. Então, esses 4 envolvem a nova teoria. Então, a seleção natural é de Charles Darwin, né? Então, Darwin falava que os organismos sofriam de seleção natural. Então, a seleção natural entra dentro do assunto. Depois, nós temos o processo de mutação. A recombinação gênica, que é o crossing over, né? Processo de segregação independente, ok? E, claro, esse isolamento reprodutivo. Então, esses 4 eixos, juntando aí, dá o processo de seleção natural, tá? Alguns livros vocês podem achar como mutação, crossing over, segregação independente e seleção natural. Também fica certo, tá? Os 4 juntos. Letra B. Cite os fatores responsáveis por essa variação. Os principais é a recombinação gênica, né? E os processos de mutação. Esses 2 são os fatores mais responsáveis por essa especiação aí, né? Por essa diferenciação. Processo de mutação e
recombinação dos genes. Certo? Olha esse exercício 2. Eles querem que vocês coloquem quem são esses, o que é isso aqui, né, no fluidograma. E aí ele dá algumas características aqui para vocês, né? Então, aqui nós vamos ter, né, 1 e 2, que vai gerar o 3. Esse 4 está agindo sobre 3. Esse 4 aqui vai ser o quê, gente? O processo de seleção natural. Aqui é agentes externos, aqui é a parte externa. Então, a seleção natural está agindo nesse organismo, né? E para chegar nesse organismo aqui, nós temos 2 processos extremamente importantes, né? Que vai levar ao processo de o quê? Que vai levar esse processo aqui. Qual alternativa vocês acham que vai ser aqui? É a Ó, se a gente for por eliminação, no 4 aqui, que é seleção natural, nós temos seleção natural na C e na E. Entre a C e a E, nós temos a recombinação gênica, variabilidade genética e mutação. Aqui está trocado, ó. A recombinação entre os genes e a mutação leva à variabilidade genética. Sim ou não? Então, quanto mais recombinantes, quanto mais processos de mutação, maior a variabilidade genética. Então, é a letra E. Então, ó, mutação, recombinação gênica, variabilidade genética, seleção natural vai levar a uma maior adaptação ao meio. Então, letra E. Tudo bem? Os fatos abaixo estão relacionados ao processo de formação de 2 espécies a partir de um ancestral. Qual a sequência em que os fatos acima acontecem na formação das 2 espécies? O primeiro fato vai ser o aparecimento de uma barreira geográfica. Primeira coisa, eu tenho uma espécie, elas se separam geograficamente, tá? Então, o primeiro é a barreira. Depois, eu vou ter, ao longo dos anos, um acúmulo dessas diferenças genéticas entre as populações, porque eles vão entrando em processo de mutação, eles vão, né, se cruzando entre eles, vai tendo ali o acúmulo dessa genética diferente. E, por último, não menos importante, né, o estabelecimento desse isolamento reprodutivo. O que significa um isolamento reprodutivo? Eu isolei uma espécie que depois de milhares de anos, quando eu tento colocar eles junto, eles não conseguem se reproduzir. Eles não geram indivíduos férteis. E aí, é o ponto-chave que eu digo que há uma nova espécie. Quando eu tenho um isolamento geográfico e pós milhares de anos eu tento juntar esses dois e eles não se reproduzem, eu tenho o que a gente chama de isolamento reprodutivo. E aí, quando eu tenho isolamento reprodutivo, eu tenho uma nova espécie, tá? Que mecanismos são responsáveis pelas diferenças genéticas entre as populações? Vai ser a mutação, né? E a segregação independente. Processo de permutação e a fecundação entre eles. É a variabilidade, né, gente? Quanto maior a variação entre os genes, mais mecanismos genéticos nós temos aí dentre as populações. E a letra C, qual a importância do isolamento reprodutivo nesse processo de especiação?
Quando eu impeço que esses genes se encontram, né? Eu simplesmente faço o isolamento deles. E aí, quando eu isolo, eles não conseguem se reproduzir, eu acabo tendo uma nova espécie, tá? Então, impede aí a troca desses genes, né? Ou eu posso até juntar eles, mas eles viram um híbrido, e aí não tem nada de bom nisso. Ok? Esse daqui é o mesmo, é praticamente o mesmo desenho da aula, né? Que tá lá no módulo. Então, ele quer que vocês falam aqui quem é o 1, 2, 3 e 4. Então, a população A em um ambiente homogêneo. Aí, ele veio aqui, sofreu aqui o que a gente chama de modificação ambiental, né? Essa modificação do ambiente, né? Que é o isolamento geográfico, levou essa barreira. Aí os organismos migraram. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. Eles foram separados. Ocorreu a migração entre eles, a separação. Aí, no número 3, nós temos a diferenciação genética, né? O isolamento, na verdade, geográfico, ele levou a essa diferenciação. E que eu tenho aqui o isolamento reprodutivo, gerando indivíduos de espécies diferentes. É muito parecido com o desenho que tem na aula. A diferença é que o desenho da aula não tem 2A, né? Aqui tem 2. E aí, quando eu coloco 2A, eu estou falando de modificação do ambiente, tá? Então, aqui eu tenho um ambiente só, aí aqui modificou o ambiente, veio a barreira, separou, e aí eu não consigo me reproduzir mais com aqueles indivíduos. Não esqueçam, gente, nós estamos falando de teoria e nós estamos falando de milhares de anos para sofrer um processo desse, tá? Não é do dia para a noite, não. É muito longo o processo. Aqui já foi. Pronto? Ah, esse exercício é muito bom. Caiu no vestibular, ó. Aqui vai falar do peixe-boi que vivia na água salgada e que foi criado um outro peixe-boi da Amazônia que vive na água doce. E aí ele mostra aqui, né, como era o continente, ó, como eles foram separados, criando aí uma bacia, né, no rio Amazônia. Aí ele vem comparando os esqueletos dos dois, há semelhança na organização anatômica dos membros anteriores. Como são classificados esses órgãos quanto à origem embrionária? A origem embrionária aí a gente chama de homólogos, tá? Porque esta comparação evidencia a divergência evolutiva entre as espécies, né? Essa divergência é uma divergência estrutural, muda a estrutura do organismo, né? Onde a espécie atual é o resultado da seleção do ambiente. Então, aquele ambiente de água doce fez aquele peixe ter adaptações aonde? Adaptações na sua estrutura, tá? Justifique como o fechamento do braço do mar e o novo ambiente de água doce levaram à formação da espécie de peixe-boi na bacia do rio Amazonas. Gente, o fechamento desse braço provocou ali o isolamento dessa população. Só que agora ele vive na água doce. Essa formação da bacia provocou a seleção natural dessas variedades desse peixe, capaz de sobreviver nesse ambiente aí. E também, o mais importante, conseguir se reproduzir na água doce. Mas é extremamente importante, né? Vocês vão ver muitos exercícios assim em segunda fase de vestibular, se aparecer,
tá? Então, não esqueçam da variação, do isolamento geográfico, depois de milhares de anos, isolamento reprodutivo. E aí, quando eu tenho um isolamento reprodutivo, eles não conseguem se reproduzir, eu tenho uma nova espécie. E essa nova espécie, ela surge, claro, por modificações do ambiente. Então, é uma junção de seleção natural com toda a recombinação gênica. Tá? É assim que se inicia, é assim que a ciência explica o processo de especiação. Não necessariamente a gente acredita, né? Mas é assim que explica. Importante saber o que a ciência fala, porque é o que vai cair no vestibular, é o que você vai ter que defender, tá? Isso é importante. Somente a Yandra aí que vai fazer vestibular de biológica, então, não sei se mais alguém aqui vai fazer, então tem que esquecer um pouquinho da crença, né? E pensar como cientista. Quem sabe cientistas criacionistas vão mudar toda essa teoria, mas por enquanto é a mais aceita, tá? Então, aqui, ó, o mapa a seguir mostra 2 áreas oceânicas, A e B. Então, A e B. E aqui nós temos o continente separando, né? Um estudo mostrou que na cidade A são encontradas 7 espécies de camarões. Na espécie B são encontradas outras 7 espécies, sendo que cada espécie do local A tem uma espécie irmã correspondente na B. Hoje, se é irmã, são originadas com o mesmo ancestral em comum. É correto afirmar que aqui, pessoal, o que vai acontecer, né? Essa barreira geográfica formou 2 grupos isolados para cada espécie de ancestral. Então, olha que louco. 7 grupos, 7 espécies foram separadas, criando outras 7 muito parecidas ali, né? Entre a A e B, ok? Então, a formação dessa barreira geográfica aí isolou essas espécies, né? E aí, com a seleção do ambiente, diversificou, e aí o isolamento reprodutivo aconteceu, e aí hoje nós temos 7 espécies diferentes de camarões lá no Pacífico, ok? Então, aqui a letra C. Ops. Olha o que eu fiz. Sem querer. Eu cortei. E é isso. Hoje a gente conseguiu fazer até os exercícios. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Não? Então, por hoje é só. Bom dia para vocês. Um ótimo final de semana. Boa aula aqui para quem vai amanhã. Fiquem com Deus e até segunda-feira, né? Se Deus quiser. Beijo. Tchau, Flor. Beijo, beijo. Saudade. Saudade também. Tchau, gente.